bem, galera. Estamos aí praticamente encerrando nosso curso de física, né, do nosso terceiro ano aí. Passamos por muita coisa aí, falamos de muitos assuntos. Começamos com a eletrostática, a base, né, da carga elétrica. Falamos de um tipo de teoria atômica e foi evoluindo ao longo do nosso curso. Estudamos também a eletrodinâmica, que é realmente quando a corrente elétrica, são as cargas elétricas que estão de maneira organizada através de um campo elétrico, elas começam a se movimentar se tiver uma diferença de potencial entre elas, e aí nós temos a corrente elétrica. Essas cargas, então, estão realizando um trabalho numa determinada distância, e aí esse trabalho realizado é energia elétrica, correto? Em seguida, no meio desse caminho aí, nós colocamos um pouco de física moderna, teoria atômica, né? A física nuclear. Falamos também do eletromagnetismo, aonde é possível, apenas com o movimento de um metal, foi uma pergunta na aula, em um campo magnético, variando o campo ou variando o metal, nós podemos conseguir uma corrente induzida, essa força eletromotriz com a corrente induzida, que é o eletromagnetismo. E agora nós vamos falar aí um pouquinho da evolução estelar, vamos falar também do trabalho das forças fundamentais no universo. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Ok? Tá aí, ó. Aula 50, né? Então, a física nuclear, parte 2 aí, já falamos na parte 1 um pouco, comentamos, e nós temos aí, na verdade, um pouco da evolução estelar, vamos falar das forças fundamentais da natureza e das partículas fundamentais da matéria e antimatéria. Olha bem, temos esse trabalho aí. Um pouquinho da biografia de Paul Dirac, o modelo de quarks e a cosmologia, não confundir aí com astronomia, né? O Stephen Hawking, falar um pouquinho dele, e também da evolução estelar, porque Stephen Hawking é responsável por esse trabalho na astronomia da evolução estelar, tá? Inclusive sobre os buracos negros, né? Essa evolução estelar é o quê? É uma sequência de mudanças radicais que uma estrela sofre. O nosso Sol é uma estrela, pessoal, tá? É uma estrela média, né? Não é pequena, também não é grande. Muito longe de uma estrela grande. E essa sequência de mudanças que a estrela sofre durante o tempo de vida, né? Uma estrela tem bilhões de anos de tempo de vida. Dependendo da massa da estrela, a sua vida varia entre alguns milhões de anos para as mais massivas, até trilhões de anos para as menos massivas, tá? O Sol está em torno de bilhões de anos aí, o que é muito mais do que a idade do universo, certo? Olha aí, ó, a linha do tempo da vida do Sol, olha bem, nós estamos falando do Sol aqui, tá? Então, da vida do Sol, né? Nós temos aí no início, 1, 2, 3, 4, falando em bilhões de anos, né? Aqui, em torno de 4 bilhões de anos, é agora, agora, né? E ela vai aumentando, surgiu aqui, está aumentando, pode se transformar numa gigante vermelha, né? Ou numa nebulosa, né? E assim por diante, transformar numa anã branca, bem fácil de ser uma anã branca, tá? White Dwarf, né? Então, em bilhões de anos aí, aproximadamente, que nós temos a linha de vida da nossa estrela, que é o Sol. Nós chamamos de Sol a nossa estrela, certo? A evolução estelar, ela começa com o chamado colapso gravitacional, né? De uma nuvem molecular gigante, NMG, nuvem molecular gigante. Não tem segredo nenhum nessas letras, tá? N, nuvem, M, molecular e G de gigante. NMG, para simplificar. O cientista gosta de dar nome para as coisas aí, facilitar a linguagem deles. Também conhecido como berçário estelar. O que é um berçário? Lugar onde nascem bebês, né? Então, estrelas bebês. Um colapso gravitacional de uma estrela massiva, olha bem o que aconteceu, né? Então, nós temos ela implodindo, olha a setinha para dentro. Quando ela implode, ela libera energia, né? E ela pode expandir. Depois da implosão, pode expandir. Então, nós temos aí estrelas de um jeito ou de outro, tá? Uma nuvem molecular de gás e poeira.
uma foto interessante aí de alguns dos nossos telescópios que nós temos aí, né? Certo? Uma nuvem molecular gigante, colapsada, quando ela colapsa, né? Fragmentos durante o evento e quebra em pedaços cada vez menores. Esses menores aí são gigantes, né? Pelo que nós podemos ter. O menor aqui é um menor muito grande. Fragmentos com massas menores que 50 massas solares, olha bem, eles são menores que 50 vezes a massa do Sol. São capazes de formar estrelas. Certo? 50 massas do Sol é capaz de formar uma estrela. Nesses fragmentos, o gás é aquecido por este colapso. Devido à energia potencial gravitacional, nós já falamos aí da energia, das ondas gravitacionais que liberam, né? E essas nuvens formam uma protoestrela, uma forma de objeto esférico rotacional. Lembrando que a massa solar é 1,98 vezes 10 a 30 quilogramas. São 333 mil vezes a massa do nosso planeta. 333 mil vezes, mais de 300 mil vezes a massa do nosso planeta, que é a Terra. As protoestrelas muito pequenas nunca alcançam temperatura suficientemente altas para uma fusão nuclear, olha bem. E nós estamos tentando usar a fusão nuclear como energia, liberar energia para a nossa atividade aqui de indústria. Olha bem, que é a fusão nuclear do hidrogênio, hein? E nós chamamos ela de anãs marrons. Você vê, uma protoestrela não tem temperatura suficiente para iniciar a fusão do hidrogênio. Imagina essa ideia nossa de criar a energia elétrica através da fusão. Porque hoje nós temos a energia, pessoal, lembrando aí, que a nossa energia elétrica é de fissão nuclear, tá? Fissão, um nêutron é liberado com bombardeamento, libera 2, 4, né, 8, 16, 32. Essa cadeia de liberação de energia através da fissão, que é as nossas usinas nucleares. A fusão, existem estudos tentando trabalhar a ideia da energia elétrica através da fusão. Pode ver aí, pelo que nós estamos falando, que é uma quantidade de energia imensa. Vamos lá, então? Ok? Então, você vê o esforço que nós estamos fazendo para criar a ideia de energia elétrica através da fusão, né? Novas estrelas aparecem em variados tamanhos e cores. Elas variam do tipo do espectro, desde o quente e azul até o frio e vermelho, tá? E a massa varia de menos do que 0,5 para mais do que 20 massas solares, meio massa do Sol até 20 vezes a massa do Sol. O brilho e cor de uma estrela depende da temperatura superficial, da superfície, a qual, por sua vez, depende da massa. Então, tem aí a nebulosa estelar, uma estrela anã, que é o caso do Sol, né? Uma gigante vermelha, uma supergigante vermelha, uma nebulosa planetária e uma anã branca. Então, a estrela anã pode chegar nisso, que é o Sol, e pode chegar depois de uma anã branca. A estrutura interna de estrelas da sequência principal, com as zonas de convecção, representada por ciclos com flechas, e as zonas de radiação por raios vermelhos. A convecção está girando, nós já falamos que a convecção do ar, né? O ar quente sobe, o ar frio desce, fazendo uma convecção. Aqui nós temos a questão da temperatura e os gases, né? À esquerda, uma anã vermelha de baixa massa, metade do Sol, falando em massa de Sol. E à direita, uma estrela massiva, uma vez e meia, né? Um azul branco da sequência principal e o amarelo entre 0,5 e 1,5, que é o caso do Sol nosso, é amarelo por isso, tá? Nesse tamanho. Depois de vários bilhões de anos, dependendo da massa inicial, o suprimento de hidrogênio acaba, no caso do Sol. O hidrogênio transforma em hélio, ele é estável, né? E vai interromper a fusão nuclear. Pessoal, o que está acontecendo com o nosso Sol? É a fusão nuclear, onde? O que nós temos? Nós temos o hidrogênio que tem ali em grande quantidade, que é o combustível, na verdade, ele é muito inflamável, né? Por isso que libera essa quantidade enorme de energia para nós. E com a temperatura alta, funde. O hidrogênio se funde, que é H1 para o hélio, que é He2, né? Então, funde formando o hélio.
E quando tem a fusão, libera vários, nós já vimos ondas eletromagnéticas, raios gama, raios X, né? E ondas gravitacionais também se liberam. Bom, o que acontece? Acontece que nessa fusão, o hélio já não é mais combustível. E aí o Sol está, como diz, morrendo, perdendo a sua energia. Porque a energia dele que aquece a Terra, o nosso planeta, né? O nosso sistema solar depende dele. E aí ele vai perdendo. Então, isso é que é morrer, uma estrela está morrendo, perdendo o combustível, transformando hidrogênio em hélio. Vamos lá? Ok? Então, a pressão interna gerada por essa reação da fusão, ela se contrapõe à força da gravidade. E as camadas externas da estrela começam a se contrair. E vai perdendo essa... O hélio, ele ocupa um espaço maior, o hidrogênio ocupa um espaço maior aí, vários hidrogênios do que vários hélios, né? E vai se contrair em direção ao núcleo. E pode ocorrer dois processos. Olha aí, o hidrogênio transformando no hélio, tá? A degeneração de elétrons é suficiente para compensar a força da gravidade, ou o núcleo está quente o bastante, cerca de 100 megakelvin, né? 100, o mega, milhões de Kelvin, para iniciar uma fusão nuclear do hélio. Qual desses fenômenos acontece primeiro depende da massa da estrela, tá? Se a temperatura do núcleo excede os 100 milhões de kelvins, como pode ser em megakelvin, como pode ocorrer na última fase da gigante vermelha e supergigante vermelha. Então, o terceiro núcleo de hélio tem uma significativa chance de fundir com os núcleos de berílio 8, antes que rompa, formando o carbono 12. Olha bem. Então, os átomos vão se transformando aí em outros átomos. A gigante vermelha, comparada com o Sol e outras estrelas. Olha o Sol aqui, ó. Só para você ter uma ideia aí da diferença aí, né? Olha o Sol, o tamanho, perto de uma gigante vermelha. Certo? Então, olha bem, a órbita de Marte aí, né? Só para você ter uma ideia. O tamanho atual do Sol, hoje na sequência principal, comparado com o tamanho estimado durante a sua fase gigante vermelha. Então, olha bem aí o que vai acontecer aqui. Nós temos o Sol hoje, né? E quando tiver uma gigante vermelha. Aqui, ó. O Sol, daquele quadradinho ali, tá? A diferença é enorme, né? Uma ilustração simplificada da evolução de uma estrela com a massa do Sol, mais ou menos parecida com a do Sol. A estrela se forma a partir do colapso de uma nuvem de gás, está aqui, no primeiro momento, né? E passa por um período de contração, certo? Como uma protoestrela, nesse momento, até chegar à sequência principal, no caso do Sol, 3. Quando o hidrogênio do núcleo é consumido, ela se expande para a gigante vermelha. Então, aí, sequência principal 3 vai para o 4. E ejeta o seu envelope numa nebulosa planetária, tá? E se transforma em uma anã branca. Então, o Sol tem essa chance de ter essa sequência. Essa é a ideia de estudos que nós temos, como aconteceria, como aconteceu com o Sol até na fase 3, aqui, depois a 4 e a 5. E aí são bilhões de anos, né? A temperatura vai aumentando e vai mudando a temperatura. A evolução estelar não é estudada pela observação do ciclo de vida de uma única estrela. A maioria das mudanças estelares ocorre tão devagar, só seriam detectáveis depois de muitos e muitos séculos. Só para ter uma ideia, tá? A evolução estelar, então, está aí, ó. Você tem uma nebulosa, pode ser uma estrela amarela ou azul, né? Uma gigante vermelha, que é a amarela, no caso do Sol. A azul vai ser uma supergigante, transforma numa nebulosa planetária e numa anã branca. Aqui pode ser uma supernova, pode ser um buraco negro ou uma estrela de neutrões. Nós já falamos aí que, inclusive, o encontro, essas duas estrelas de neutrões também, tendo duas, pode se formar o que nós chamamos de buraco negro, tá? Então, Steve Hawking trabalhou muito com isso, deu uma ideia muito boa sobre
essa evolução estelar, um trabalho muito importante dele. Em vez disso, astrofísicos, são os físicos dentro da astronomia, né, tentam entender como as estrelas evoluem pela observação de numerosas estrelas que nós temos, cada uma em um diferente ponto do ciclo de vida, e pela simulação da estrutura estelar com modelos em computador. Tudo que vem estudando, pensando teorias, joga-se um computador e vai se montando, né, esquemas aí. Os matemáticos são muito importantes nisso aí. O Steve Hawking, em 2006, durante a conferência de imprensa na Biblioteca Nacional da França, para inaugurar o Laboratório de Astronomia e Partícula em Paris e lançar a versão em francês do seu trabalho. O Steve Hawking foi um físico teórico e cosmólogo britânico, um dos mais consagrados cientistas do nosso século, tá? Certo? Bom, nós falamos aí da evolução estelar, comentamos bem sobre a evolução estelar, correto? Falamos bastante como é que uma estrela pode evoluir, no caso do Sol, né? Como o Sol está dentro daquela, que é uma média, uma estrela não tão grande, porque ela é amarela, não é azul, vai ser um gigante vermelho, não uma super gigante, até chegar numa anã branca, as outras podem criar o buraco negro e estrelas de neutrões, pode acontecer. Agora vamos falar sobre as forças fundamentais que nós temos no universo, porque não é só aqui na Terra. Quando estudamos o primeiro ano, falamos só do planeta Terra. Galileu, estou achando um pouquinho falando da Lua, chegando perto aí, máximo até o Sol, né? Falamos de Kepler e falamos de Newton. E aí expandiu um pouquinho, quando chega no terceiro ano, vamos falar algo mais forte, falar do universo. Já estudamos Einstein, relatividade, e agora vamos continuar. Vamos lá então. Vamos falar sobre as forças fundamentais da natureza. Quando a gente fala natureza, aqui está falando do próprio universo, tá, pessoal? Em meio a essa infinidade de fenômenos físicos, existem 4 interações que são fundamentais e estão envolvidos na nossa natureza, independente de estando na Terra ou no próprio universo. Essas interações são forças chamadas de força gravitacional, né? A força eletromagnética, a força nuclear e a força nuclear fraca. Então, weak, gravity, eletromagnética, strange, né? Você tem fraca e forte, tá? Então, são as 4 forças fundamentais, tá? Aqui só para ilustrar e deixar um pouco engraçado aí, né? Bom, lembrando então, pessoal, que nós temos 4 forças da natureza, certo? Vamos falar sobre elas. Nós vamos falar sobre a força gravitacional, já comentamos bastante, força nuclear forte, força nuclear fraca e força eletromagnética. Eletromagnética, estudamos bastante no eletromagnetismo aí. Vamos lá conhecer cada uma, então, com calma. Vamos falar da força gravitacional. A atração mútua entre corpos, em razão de suas massas, chama-se força gravitacional. Já falamos aí, Newton começou o estudo dessa força gravitacional. Essa força gravitacional, segundo Newton, era ainda o primeiro passo, né? Depois veio Maxwell com as ideias de Einstein e montou outras relações para a força gravitacional. Então, a teoria da relatividade geral vai trabalhar a força gravitacional num sentido muito mais amplo, muito mais forte, né? Analogia bidimensional da distorção no espaço-tempo, teoria da relatividade geral, gerada pela massa de um objeto. Não quer dizer que, nisso, pessoal, às vezes cria uma ideia, Newton estava errado. Não, Newton não tinha a compreensão total do que seria a força gravitacional. Então, ele trabalha da força gravitacional numa ideia mais clássica. Ele, Galileu, ele pega a ideia de Galileu e monta a equação que Galileu não tinha conseguido. Kepler vem, trabalha a questão que nós temos, por exemplo, do sistema solar, não o sistema estelar, mas solar, da estrela, do Sol, os planetas. E essa equação de Newton, que nós estudamos lá no primeiro ano, depois no segundo ano, são muito importantes para esse momento.
Só que Einstein, muito tempo depois, séculos depois, vem e trabalha a ideia do universo, da força gravitacional do segundo universo. Essas ondas gravitacionais foram detectadas há pouco tempo, tivemos uma aula sobre isso, certo? Então, foi evoluindo, e aí essa força gravitacional realmente ela é muito importante em termos, tanto aqui na Terra, entre dois corpos, que é muito pequena, mas entre a Terra e outro corpo é muito grande, né? Depende da massa, e aí que entra Einstein. Vamos lá então. Então, a questão da distorção do espaço-tempo, que é a teoria, né, da relatividade geral. A matéria altera a geometria do espaço-tempo e essa curva geométrica é interpretada como gravidade, já que a luz não muda a sua velocidade, né? Então, essa curvatura aí tem a Terra, tem um satélite, mas só ilustrativo, claro, né? E nós podemos ver agora que a força que vai gerar em termos maiores aí, olha aí, essa é a equação de Newton, mas aí já num trabalho muito mais forte, G, M1, M2, né? Mas agora G da gravitação, da massa gravitacional de 1, são duas estrelas de nêutron se juntando aí, atraindo com uma força intensa e provocando nessa atração, nós vimos que uma quantidade enorme da massa no choque, a estrela formada pelas duas estrelas de nêutron, que são as estrelas de neutrões aí, que quando se encontram, uma grande parte da massa ela se perde. A estrela que se forma a partir dessas duas não é mais o tamanho das duas. Uma grande parte da massa se transforma em ondas gravitacionais, distorcendo o espaço e o tempo. Essa imagem é bem legal por causa disso. Ela dá uma ideia aí, você vê aí. Isso é o espaço e o tempo aí, como se fosse algo rígido, né? A gente coloca lá o tecido rígido do espaço. Nós já falamos numa aula anterior. E aí, a pergunta, por que a Lua não cai na Terra? Já que a Terra tem essa atração tão forte, gravitacional da Terra e a Lua, por que não faz as duas estrelas vão se encontrando e puxando? É porque a Terra tem uma força, uma massa muito maior que da Lua. Se a Lua fosse um planeta igual à Terra, os dois iam se encontrar assim. Um puxava o outro, iam girando, né? Mas aí a Lua não é tão grande assim. Inclusive está se afastando alguns milímetros aí por ano. A força que mantém o planeta em órbita é denominada força centrípeta, tá? Vai para o centro, né? Você pode ver que é a azulzinha aí puxando para o centro. Que, por sua vez, significa força dirigida para o centro. Centrípeta, dirigida para o centro. Centrípeta dirigida, né? Esse centro é exatamente onde está localizado o Sol. Então, do mesmo jeito que a Terra puxa a Lua, o Sol também puxa a Lua. No caso da Lua, a força centrípeta que atua sobre ela está dirigida para o centro da Terra. Mas tem uma força também do Sol puxando tanto a Terra como a Lua. Ao mesmo tempo que a Lua cai em direção ao centro da Terra, ela simultaneamente move na direção transversal. E faz isso tentando escapar, na medida certa, de tal forma a manter-se sempre acima da superfície. Ou seja, mantendo em órbita do planeta Terra. Tá? Então, olha aí, tangente tentando escapar, né? Então, tem uma força que puxa para o centro, tem outra tentando. A gente chama de força centrífuga também, né? Então, tá aí um desenho legalzinho aí mostrando. A Lua se movimenta de L1 para L2, olha aqui, ó. Só que ela não vem nesse sentido aqui. Ela tem que fazer essa curva. Está sempre tentando escapar. O tempo todo tentando escapar, né? Então tem o movimento tangencial L1 em H, aí, e o movimento centrípeto de HL2. E assim ela progressivamente descreve uma órbita ao redor da Terra sem se chocar com a Terra, de tal maneira que ela vai escapando, na verdade. Em outras palavras, ela não cai na Terra, ela escapa aos pouquinhos. Tá? Agora, falando da força gravitacional, vamos falar da força eletromagnética. Tá? É o que nós estudamos bastante, estudamos aí no 4, né? Nós tivemos aí essa força eletromagnética, que nós trabalhamos bastante aí, nós falamos muito nessa terceira unidade, né?
É tanto que a unidade eletromagnetismo trabalhou a força eletromagnética. É um tipo de interação que envolve diretamente as partículas elementares, que nós chamamos de prótons e elétrons, já que o nêutron ele não tem carga elétrica, se anula, então prótons e elétrons. Mas é importante destacar que, de uma forma ou de outra, essa interação atinge todas as outras partículas conhecidas, com exceção do graviton e do neutrino. Nós já falamos sobre o neutrino, o graviton, esses não são atingidos por essa força eletromagnética. Aí nós vamos ter outro tipo de força que vamos estudar daqui a pouquinho. Olha aí, ó. Então nós temos aí mostrando aí, né, a força do ímã eletromagnético, o ímã fazendo ela se movimentar, o ímã em forma de ali, uma brincadeira, mas usando o ímã, né, que é a força eletromagnética. Não tem como escapar essa esferinha aí, e aí a brincadeira. Mas utilizando a força eletromagnética. Aqui dá para fazer tranquilo isso aqui, você pode colocar e ele vai ficar girando aí, ó. Uma pilha, dá para fazer em casa, bem legalzinho. Então a força eletromagnética atuando, estudamos bastante nesse curso nosso, tá? Olha aí. Bom, já tá bom, né? Atração ou repulsão entre corpos em razão de suas cargas elétricas, ou, né, ou a magnetização, nós chamamos de força eletromagnética, claro. A movimentação da agulha de uma bússola eletromagnética, ela ocorre em virtude da força eletromagnética. Nós já falamos isso aí, falamos da força que faz com que possa essa agulha se movimentar e girar. Então, a própria força eletromagnética que tem o poder de, junto com o campo magnético, né, nós já estudamos isso, fazer com que aquela agulha se mova. E aí, depois que ela se move, ela fica ali em direção apontando para o norte geográfico da Terra, que é o sul magnético. Lembrando que se tiver uma outra força perto, um campo magnético muito forte, até por linha de transmissão, essa agulha vai se mover segundo o campo magnético criado, aí tem uma força eletromagnética, por essa linha de transmissão. Então, se você estiver se movimentando com a bússola, olha bem. Então, duas coisas que podem atrapalhar a sua navegação, pessoal. Olha bem, dá uma olhadinha aqui. Se você estiver passando por uma linha de transmissão, chegar bem perto dela, ela vai mudar. Se você não decorou o seu caminho antes de passar por ela, você vai ter que se afastar de novo da linha de transmissão para saber. Só depois que passar por ela. Se você, por acaso, chegar numa parte que tiver uma grande concentração de recursos de magnetita, então você vai ter um campo magnético muito forte ali, também vai alterar. Tá? Até aviões, por exemplo, quando passam por essas regiões, aviões menores, né? Porque aqueles que são muito grandes, viajam muito alto, não sofrem efeito. Aviões menores, quando passam por regiões de montanhas, onde tem magnetita, regiões vulcânicas, né? Aí ele vai se perder na orientação. E ele precisa sair daquele ponto. Então, nessa hora, o piloto tem que ser bom, porque o instrumento não vai funcionar. Ok? Então, vamos voltar lá. A gente vê que existe outros, né, que a bússola pode ser atraída, tanto de aparelhos, como avião, como a própria bússola, essa pequenininha que você pode usar para se orientar. A força nuclear fraca, quando fala de força nuclear, aparece os desenhos aí, ele é só para instigar um pouquinho, né? Então, nós temos aí a força desenvolvida entre os leptons e os hadrons, é denominada força nuclear fraca, entre eles lá dentro do núcleo, né? No decaimento beta, a força nuclear fraca, ela é responsável pela emissão de elétrons em algumas substâncias radioativas, tá? Então, olha bem, essa substância radioativa, a emissão desses elétrons, o decaimento beta, por exemplo, só a força nuclear fraca que está agindo. E a nuclear forte? A força nuclear forte, ela mantém a coesão nuclear e a união entre quarks, e nós chamamos aí essa força nuclear forte. Olha aí. Temos aí os quarks, né, Dow e AP, 2 Dow e 1 AP. A interação entre esses quarks de um nêutron deve ser a força forte. Dentro do próton também,
nós temos aí. Vamos falar dos modelos de quarks e da cosmologia. O quark, na física de partículas, é uma partícula elementar, é um dos dois elementos básicos que constituem a matéria. O outro é o lepton, tá? Os quarks, eles formam os prótons e os nêutrons. Quarks se combinam para formar partícula composta chamada hadrons. Os mais estáveis desse tipo são os prótons e os nêutrons, que são os principais componentes dos núcleos atômicos. Nós sabemos que o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons, né? O elétron é considerado uma outra partícula elementar. Ainda não se descobriu nada que possa ter dentro do elétron para formar ele, né? Agora, o próton e o nêutron são muito grandes, são imensos, enquanto que o elétron é muito pequenininho. Para vocês terem uma ideia, pessoal, de tamanho, se você tivesse um elétron, tamanho de uma bolinha de tênis, uma bola, né? Desse tamanho assim, uma bolinha de tênis, o próton seria do tamanho do planeta Terra, só para ter uma ideia de tamanho entre o elétron e o próton, tá? Os nêutrons também são enormes, até maior do que os prótons. Vamos lá, então? Só para ter uma ideia aí do tamanho de diferença. O elétron é considerado uma partícula elementar. Então, tem o núcleo, tem o nêutron e o próton. O próton são dois quarks, up e um down, tá? Enquanto que o nêutron são dois down e um up. Então, tem essa diferença aí entre eles, tá? Isso fica no núcleo. Em volta tem os elétrons, que também é uma partícula elementar, tá bom? Os hadrons são compostos de outros elementos. Os quarks são de 3 tipos. Todos os hadrons descobertos são formados por combinações dessas 3 partículas e suas respectivas antipartículas. Olha bem, partículas formadas em colisão de núcleo de chumbo, registradas pelo LHC, o detector ALICE, né? A grande abundância de hadrons estranhos decorrente de choque central do núcleo pesado foi obtida também em colisões de prótons. Então, ALICE é um detector, tá? Um LHC, né? Colisor de partículas, tá bom? Cada quark tem o seu respectivo antiquark, com carga elétrica e estranheza de sinal oposto. Por exemplo, o conceito de estranheza, strangeness, em inglês, foi proposto nos anos 50 por Morjalman, Abraham Pais e Kazuhiko Nishijima. Nós temos aí um japonês, né, os americanos, para caracterizar a propriedade que fazia com que certas partículas sobrevivessem por mais tempo que o esperado. Eles têm um tempo de vida muito curto. A carga elétrica, então, do quark up, down, estranho, né? Strange. Então, 0, 0, mas o strange é menos 1. A estranheza dele. Os hadrons são compostos por 3 quarks e os mesos de um quark e um antiquark, tá? Você viu as cargas aqui, ó. 2 terços positivo, 1 terço negativo, 1 terço negativo do elétron, tá? Da carga do elementar do elétron. Devido a um fenômeno conhecido aí como confinamento, quarks nunca são diretamente observados ou encontrados isoladamente, tá? Eles podem ser encontrados dentro de hadrons, como os baryons, a categoria que pertence aos prótons e os nêutrons, e os mesons também. Olha, os bósons, hadrons e férmions, tá? São 3 tipos aí, ok? Mesons, baryons, leptons, tá bom? Aí são gluons, Higgs, bósons de Higgs, tá? Existem 6 tipos, nós chamamos até de sabores: up, down, strain, charm, bottom e top. Você sabe que up, down é baixo, alto, né? Estranho, charm é charme mesmo, bottom, um botão, né? E top é alto. Os quarks up e down possuem as menores massas entre todos eles, os up e os down, tá? Os quarks mais pesados mudam rapidamente para up e down, por meio de um processo de decaimento, que é a transformação de um estado de maior massa em um estado de menor massa. Então, eles são observados por pouco tempo. Nós temos o elétron, né, o próton, o gluon, o quark up, os estranhos, quark down, os nêutrons e o átomo nuclear. Pessoal, olha bem. O que acontece nos colisores? Que eles conseguem descobrir bottom, o charm, o strain, né, o top. Só que eles são muito pesados e rapidamente, em
poucos milésimos de segundo, eles decaem e transformam em up e down, se juntam e são próton ou nêutrons, tá? Então, eles não têm de maneira isolada, eles vêm do universo também com alta velocidade, quando tem um decaimento, eles se perdem, são coisas muito rápidas, entendeu? Então, por isso que são descobertos, mas não tem aquela característica de ficar ali, para ser visto e ver como é que eles poderiam estar contribuindo aí com outros elementos. Então, vamos lá. É isso que você precisa estar atento, que eles são só detectados em colisores, né? Nós já vimos aí o LIGO, o Virgo. Devido a isso, quarks up e down, para cima e para baixo, né, são geralmente estáveis e são os mais comuns do universo. Enquanto que os strange, charm, bottom e top, topo, né? Bottom no fundo, no botão no fundo, né? Só pode ser produzido em colisões de alta energia. Os raios cósmicos e aceleradores de partículas que nós temos. Mas só para brincar aí, pra você não esquecer quem é up, down, o strange, o charm, top e o bottom. Ok? E a cromodinâmica, até pintou ali com cores diferentes, a cromodinâmica que os computadores utilizam para estudar a cosmologia, né? Para você saber a questão dos átomos. O fato de os quarks não serem observados individualmente é que as características, as partículas, só podem existir em combinações formadas por 3 cores, que são os sabores lá usados, uma cor e uma anticor, que são os mesos. Então, o computador trabalha com isso aí. Antivermelho, o azul, o antiverde, vermelho com azul, o verde, o antiazul, o verde com vermelho, assim. Você sabe que as cores principais são azul, verde e vermelho, né? As cores luzes. É diferente das cores que nós temos, no caso, cores pigmento, tá? Então, a luz azul, luz vermelha e a luz verde, né? Que são eletromagnéticas, ondas aí. Visíveis, já que você quer pintar, você precisa de ter cores que os seus olhos veem, né? O fóton, antipartículas, os neutrinos, foi descoberto nessa época de 1900, o fóton primeiro, já o sistema fotoelétrico de Einstein, né? Então, os quarks de 1960, já mais recente, ó. Os bósons, né? Modelo padrão. Os mesos, nós sabemos que isso aqui, os mesos, aqui nós tivemos aí o brasileiro César Lattes, né? Na era clássica, nós tínhamos aí esse sistema, partículas estranhas, o charm, bot, top, os bósons de Higgs já em 2012, então nós temos aí, em 2012 foi a última descoberta, o bóson de Higgs, então você vê que começa aí em 1897 para 1900, que era a clássica, aí vem as antipartículas e já vem essa ideia toda, sempre mudando. Neutrino, quark, bóson e assim por diante. Tem a data aí, você está vendo aí, então, bem interessante aí. A linha do tempo. A cosmologia. Em astronomia, a cosmologia é o ramo que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo. Lembrando que essas partículas, subpartículas, também estão presentes no universo. A cosmologia muitas vezes é confundida com astrofísica, mas não é igual. É o ramo da astronomia que estuda a estrutura e as propriedades dos objetos celestes e o universo como um todo através da física teórica, tá? A confusão ocorre porque ambas seguem caminhos paralelos sob alguns aspectos, muitas vezes considerados redundantes, embora não sejam. Então, é importante ver aí o caminho de um e o caminho do outro, tá? O mundo segundo Kepler, né, ele coloca aí a questão astronômica, tá? Medidas da radiação cósmica de fundo em micro-ondas e os radiotelescópios utilizados para medida. Essas medidas de fundo aí que nós temos, tá? São sons do universo, nós vimos aí. A cosmologia associada a outros ramos de pesquisa, como informática, eletrônica, está cada vez aumentando. Em abril de 2011, Heisenberg, a incerteza de Heisenberg persistente, relacionada à posição primordial, né? Então, a solução para as equações no campo de Einstein, dentro da temperatura do zero absoluto que nós temos no Big Bang aí. Bom, pessoal, então, lembrando para vocês que a nossa aula continua.